Repercussão do encontro entre Lula e Nicolás Maduro aqui no Brasil. O que a imprensa europeia está dizendo a respeito desse converscote, Lulu? Quilim, bom dia para você. Tudo bom, Megali? Bom dia a você, Sheila, Carla e a todos que nos acompanham. A imprensa internacional dando destaque, né? Porque é um encontro em que muita gente condena, não pela relação diplomática entre Brasil e Venezuela, mas de como essa recepção foi feita. Então, jornais aqui da Europa, também dos Estados Unidos e do Japão, falando sobre esse encontro, dando um contexto, dizendo que Nicolás Maduro é um cara que é pária internacional, um ditador que não respeita direitos humanos, e a imprensa aqui da Europa e também de outros lugares tentando entender o que esse movimento significa na prática. Claro que todos os países do mundo têm relações com ditaduras, né? O Reino Unido, por exemplo, tem uma boa relação com a Arábia Saudita. A Europa tem uma boa relação com a China, que também é uma ditadura. Na própria União Europeia tem o Orbán, da Hungria. Mas é uma relação bastante pragmática, onde se evita fazer muitos acenos diplomáticos. A gente tem, acho que, algumas capas de jornais aí, que a gente pode mostrar o que a imprensa internacional está falando, né? Aí a gente está vendo um destaque, para quem está no rádio nos ouvindo, o Lula cumprimentando o Maduro, os dois sorridentes, e aí falando de uma nova era de relações entre Brasil e Venezuela. A gente tem também um outro destaque, esse daí é da NHK, mostrando os dois, mais uma vez, se cumprimentando, sorridentes, e a crítica de Lula e Maduro às sanções americanas ao governo de Caracas. Tem uma notícia, inclusive, do El País, falando que o Maduro foi recebido com todas as honrarias no Palácio Presidencial e tudo mais, e em que em nenhum momento o presidente Lula citou a violação dos direitos humanos. A gente está vendo mais uma capa aí, né? Essa agora da BBC, e é uma foto que tem repercutido bastante, girado aqui na imprensa, né? Os dois se abraçando, sorrindo, e a Europa, se quiser criar mais problemas para o Brasil, né, cada vez tem um ponto para, por exemplo, não aceitar o Brasil na OCDE, fala de desmatamento, mas certamente isso dá munição para que as pessoas critiquem o governo brasileiro e também peça que consiga avanços importantes. Então a Europa quer entender exatamente o que significa esse posicionamento do Brasil na prática. O presidente Lula falando de uma união, né, da América do Sul, uma resposta em bloco, né, 450 milhões de pessoas, é um número inclusive semelhante à população da comunidade europeia. E a crítica aos Estados Unidos, né? A imprensa daqui também falando que hoje a América do Sul enfrenta vários problemas políticos em vários países, mas é uma América do Sul mais à esquerda, mas que independentemente disso, pouco deve mudar a política dos Estados Unidos de sanções à Venezuela. Mas é claro que esse é mais um momento importante para o Brasil e para o mundo, né? Entender o que significa tudo isso depois de declarações sobre a guerra na Ucrânia, sobre a intenção do Brasil em se colocar como um personagem muito importante no meio ambiente, na segurança alimentar, e é claro que esse encontro repercutiu bastante por aqui também. Não tem como chamar de outro nome o que está acontecendo na Venezuela que não seja uma tragédia humanitária. Não é uma tragédia que tem como grande responsável as sanções dos Estados Unidos. Claro, obviamente isso tem a sua participação também, mas não é um bloqueio total como o de Cuba, tanto é que os americanos são os maiores compradores do petróleo venezuelano. Agora, independentemente disso, as violações aos direitos humanos, os assassinatos, os desaparecimentos, as prisões arbitrárias, tudo isso é obra e graça de Nicolás Maduro. Não tem como você chamar isso de outra maneira. Eu não gosto da expressão passar pano, acho uma expressão infantil e bloqueadora do debate, né? Que não permite nuances no debate público. Mas não tem como você relativizar o que está acontecendo na Venezuela por uma simpatia ideológica. Você não conhece a Venezuela? Conheço sim, estive lá 2 vezes. É verdade que a última vez já faz muito tempo, faz mais de uma década, mas confio nos relatos, inclusive de amigos que fiz lá, né, de companheiros que fiz lá na Venezuela, e nos dados sociais. Mas se isso não bastar, a gente cita mais uma vez aqui o Ian Boechat, que não é um agente ideológico, é um repórter, um R maiúsculo. Né? A vida dele é reportar.
Ele não entra na questão política, não entra nos embates ideológicos, e ontem se viu motivado a escrever um pequeno fio aqui no Twitter, uma sequência, né, de posts, depois da fala do Lula ao lado de Maduro. Ele escreveu o seguinte: estive muitas vezes na Venezuela nesta última década. Ao contrário do que disse Lula hoje em Brasília, a tragédia venezuelana não é uma narrativa americana. A tragédia é em grande parte obra de Maduro e dos chavistas no poder há mais de 20 anos. Chávez aprofundou ainda mais a dependência rentista da Venezuela ao petróleo. Os anos de fartura, em que o barril por pouco não chega a $150, não foram usados para transformar a economia do país. Serviram apenas para oferecer algum alívio à castigada população venezuelana. Maduro assumiu sob a crise do fim do ciclo das commodities, pegou um país quebrado, enquanto raspava as reservas para pagar juros da dívida ao Wall Street, dizia que um bloqueio americano o impedia de comprar comida, remédios e, pasme, papel higiênico. No auge da crise, quando soropositivos conviviam com sarcoma de Kaposi, porque não havia antirretrovirais, Maduro recusava a ajuda externa simplesmente porque não queria admitir a crise. Pessoas morriam nos hospitais porque não havia um simples antibiótico. Ninguém me contou. Eu vi. Nessa década, quase 6 milhões de pessoas deixaram a Venezuela. É uma das maiores crises migratórias da história. Lula sabe bem que ninguém deixa sua terra por simples querer. Os venezuelanos não fogem de uma narrativa, fogem de uma tragédia. Dia triste, o de hoje. E a gente recuperou um trecho aqui de uma matéria já supracitada do Ian Boechat, em que meninos venezuelanos colocam suas cinturas no esgoto para tentar, com peneiras, encontrar algum pedaço de ouro, algum brinco, algum anel que algum venezuelano de melhor sorte tenha eventualmente deixado cair no vaso sanitário enquanto faz as suas necessidades. Um número cada vez maior de venezuelanos tenta a sorte nos esgotos de Caracas. Centenas de pessoas passam o dia a buscar restos de joias e bijuterias que caem nos banheiros das casas das famílias mais ricas da cidade. Como quase todo o esgoto in natura deságua no Guaire, o rio que corta Caracas, sempre pequenos pedaços de ouro, prata e cobre podem ser encontrados em seu leito. Esses rapazes mineram o esgoto há mais de um ano. Garantem ganhar o equivalente a até 2 salários mínimos por semana com os restos de metal precioso que encontram aqui. O salário mínimo aqui nesse país está em 400 bolívares no máximo. E aqui podemos alcançar 400 em apenas um dia. Bom, esses meninos estão adquirindo todo tipo de doenças em busca de sobrevivência. Os venezuelanos todos os dias se debruçam em latas de lixo em busca de comida. Os venezuelanos matam seus cães de estimação porque precisam sobreviver. Esses venezuelanos estão em busca do dia seguinte. Lula acredita que eles estão em busca de uma narrativa.